A proposta de reflexão para a noite de hoje tem por tema política. E o título dessa dessa nossa reflexão é a política de Jesus. Naturalmente, vamos ver aqui sobre um prisma diferente, o prisma que o Espiritismo vem nos trazer, que Jesus nos trouxe. E o título dessa reflexão de hoje é inspirado num capítulo de um livro chamado Mundo Regenerado, né, do espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, que tem esse mesmo título, A Política de Jesus. É um livro recente. E logo no início desse capítulo, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, vai nos dizer que a política de Jesus é aquela na qual o amor predomina sobre todas as imagináveis possibilidades. Então, sendo o amor uma lei natural, tem lá no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, a lei da justiça, amor e caridade, né? E o amor sendo a lei mais importante. Naturalmente, todos os aspectos da vida humana e espiritual são regidos por essa lei de amor. Então, para compreendermos bem e vivermos bem, pensarmos bem, naturalmente é necessário ter sempre esse, essa lei que permeia tudo, a lei do amor. E a política significa gerir as coisas que são relativas às coletividades, a arte e a ciência de gerir as coletividades, as instituições, as nações, as populações, de buscar o bem comum da coletividade, um pensamento, assim como pensamos no bem individual nosso, de uma outra pessoa, quando expandimos, né, isso para pensar de uma forma mais ampla, podemos aí nos deparar justamente com a questão política, desenvolver a sociedade com uma perspectiva ampla, tanto individualmente cada um, como todos juntos, que vão evoluir por decorrência do desenvolvimento individual de cada um. Então, logo de início, é interessante termos uma reflexão sobre uma questão que tem no Livro dos Espíritos, que é a questão 264, que os espíritos, quando Allan Kardec perguntou o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. Porque, como sabemos, antes da nossa reencarnação, tem um plano reencarnatório e muitas vezes participamos desse plano reencarnatório. E aqui foi perguntado aos espíritos: o que é que nos dirige nessa escolha? O que é que nos faz escolher um tipo de existência de circunstância ou outro tipo de existência de circunstância? E aqui, relevante para o nosso tema, é que os espíritos vão dizer o seguinte, né, que muitos vão escolher passar, por exemplo, por misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem, sempre buscando a evolução das virtudes. E também ele vai referir aqui em seguida, que é a parte mais relativa ao nosso tema, que outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder. E aqui relacionado muito à questão política, o poder, né? Uma pessoa que vai para um cargo político, vai ter um poder muito grande. E aqui os espíritos dizem que quem vai para uma prova dessa, relacionada à riqueza ou poder, vai para uma prova muito mais perigosa, porque pelos abusos e pela má aplicação a que podem dar lugar. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então, já começamos a refletir aqui que quando tratamos de política e das personalidades, das personagens que fazem parte da política, estamos falando de provas muito desafiantes, muito, das mais desafiantes. Né? Ele chega a dizer aqui que é mais desafiante do que as provas da miséria e das privações.
Então, em seguida, relacionado também a isso, no livro O Consolador, do espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier, na questão 65, vai quando Emmanuel, o espírito Emmanuel vai responder à pergunta: o homem que guarda responsabilidades nos cargos públicos da terra responde no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Então Emmanuel responde, o espírito Emmanuel, a responsabilidade de um cargo público pelas suas características morais é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Então, enquanto na questão anterior, no slide anterior, vimos que no Livro dos Espíritos disse que as provas de riqueza e de poder eram das mais difíceis, digamos assim. Aqui ele ainda vai dizer que a do poder ainda é mais desafiante e importante do que a do patrimônio material, do que a da riqueza. Então, quando analisarmos a questão política, estamos falando sempre de questões muito desafiantes, muito desafiantes. Envolve uma complexidade, né, de dificuldade de poder tomar decisões para que beneficiem, né, todas as pessoas, mas que naturalmente vai ter divergências de entendimento. Mas é importante ter em vista, além dessa questão de que é uma prova muito difícil relacionada à política, também que o mundo ele está em constante progresso. Isso é é uma das outras leis. Assim como eu referi à lei do amor, de amor já, que está no Livro dos Espíritos, lá também fala da lei de progresso, que é incessante esse progresso, vai acontecendo pela gestão que é feita do nosso planeta, que é gerido por Jesus, o plano espiritual, e seus espíritos que auxiliam nessa gestão. Então, quando foi perguntado aqui na questão 185 do Livro dos Espíritos, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? A resposta dos Espíritos foi: não, os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Assim como os homens, os mundos também. Então, a história de qualquer mundo que se vai analisar sob o prisma da espiritualidade, assim sobre o prisma também de quem estiver a viver em diferentes mundos, vai se perceber um progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então aqui é uma informação muito importante, porque as questões coletivas, a Terra como um todo, ela melhora na medida que cada homem, cada individualidade, cada ser humano, ele se melhora, ele se autoaperfeiçoa. Não tem como ser inverso, não é uma mudança exterior, é uma mudança interior. Cada homem melhorando, vai melhorando naturalmente a coletividade. Então, tem uma história interessante que é contada no livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, em que vai contar que Jesus estava conversando, estava junto com Judas, que estava entusiasmado com as questões políticas. Vamos vendo em um outro texto que Judas Iscariotes, foi um discípulo de Jesus muito conhecido, muito por causa da traição que fez contra Jesus, ele era muito entusiasmado com as questões políticas, exaltado com as questões políticas. Então ele então percebendo essa situação, naturalmente Jesus ia tentando orientá-lo. E Jesus conta uma parábola. Após Judas conversar entusiasmado sobre as anomalias na governança do povo,
e, de certo modo, exaltado, e dizia das probabilidades de revolução em Jerusalém, porque, como se sabe na época, Jerusalém estava, os judeus estavam submetidos ao poder dos romanos. E vinha muitas ideias revolucionárias para tentar libertar, né, os judeus dos romanos. Então, Jesus contou uma parábola informando que uma vez um profeta foi chamado pela população dizendo que o governante, um rei, era muito, muito mal. Em princípio, o profeta não estava acreditando naquela história, mas o povo insistiu muito e acabou por convencer esse profeta. E esse profeta começou a elaborar um plano, mas como ele era muito ligado à questão da espiritualidade, ele pediu auxílio a um espírito superior e esse espírito ouviu ele, as críticas que ele tinha contra aquele rei, e o anjo disse o seguinte, o espírito superior disse, ok, eu aceito essa revolução desde com uma condição, desde que você passe determinada quantidade de dias a conviver com o rei. Então, o profeta aceitou e passou um tempo a conviver com o rei. Interessante nessa parábola, que eu estou a resumir, é que, passado esse tempo, o profeta não só deixou de ter a ideia de que deveria depor aquele rei, de que deveria ter uma revolução para tirá-lo do poder, como percebeu que o rei era muito infeliz. Não tinha tempo para as atividades que muitas das pessoas que não estavam naquele cargo tinham. E tinha muitas dificuldades que outras pessoas que não estavam naquele cargo tinham. Então, quando voltou a falar com aquele anjo, ele já tinha mudado de pensamento e disse que já não queria mais aquela revolução e que, pelo contrário, agora ele queria trabalhar em favor, né, da coletividade, fazer a sua parte para que aquele governo melhorasse e pudesse a população como um todo melhorar. E, e nisso nos traz a reflexão que muitas vezes, né, uma visão em que nós não temos a compreensão realmente do desafio, né, que está no governo de uma nação, de instituições internacionais, com todos os desafios que isso traz. E, não obstante Jesus, né, tenha sempre orientado Judas, ele não conseguiu superar muito essa tendência que ele tinha para tentar uma via mais fácil, tentar buscar um caminho que pudesse libertar os judeus da subjugação romana. E aí, por isso que, como vai nos contar também no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, por isso que Judas ele foi fazer um acordo com o Sinédrio, com o órgão máximo dos judeus de julgamento e decisões, para que ele entregasse Jesus e, e ele entregando Jesus, ele depondo contra Jesus, testemunhando contra Jesus, ele conseguisse Judas, conseguisse um cargo elevado dentre os judeus, e a ideia dele era, depois que ele conseguisse esse cargo elevado, libertar Jesus e fazer o evangelho triunfar. Então essa era a ideia dele, era por meio de um acordo político, que embora Jesus fosse pudesse ser preso no início, depois ele ia ser libertado e ia triunfar o evangelho. Isso é naturalmente uma ideia
deturpada pelo orgulho, né, pelo egoísmo, pela ambição de Judas. E no livro Boa Nova, no capítulo 24, vai falar nesse que é intitulado esse capítulo, A Ilusão do Discípulo, vai falar, né, que Judas entendia que Jesus era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho, por entre a maldade e a violência. Naturalmente, Judas não tinha absorvido bem essa compreensão, né, de que o tempo é necessário para todos. Né? O tempo faz parte da lei de amor. É para ir evoluindo o planeta e as pessoas no seu tempo, de acordo com as leis naturais, as leis de reencarnação, que a pessoa tem sempre a oportunidade de, após fazer algo de ruim, poder se arrepender, poder expiar, de certa forma, sofrer com relação ao que fez, para de uma forma aprender para não fazer nunca mais, e também de ressarcir, de poder auxiliar aquela pessoa que foi antes ofendida, ou auxiliar a humanidade como um todo para compensar aquele mal que foi feito antes. Então não tinha essa compreensão e acabou levando essas tentações de achar que, de pensar que poderia conseguir fazer com que o evangelho triunfasse por meio de acordos temporais, passageiros políticos, mas que não mudam a essência de cada um. Esses acordos são externos, não muda a essência de cada um. Então, naturalmente, o acordo, como sabemos, não deu certo. Jesus foi preso e foi crucificado. E Judas, arrependido, tentou corrigir o erro, indo ao sinédrio para desfazer o acordo que tinha sido feito, mas já não aceitaram e, é, e Judas acabou por, infelizmente, se suicidar, o que agravou a situação. Deveria, porque mesmo que nós erremos, devemos sempre seguir em frente. A nossa vida é sempre uma dádiva e uma bênção, uma misericórdia que Deus nos dá. E temos sempre a possibilidade de fazer o bem, mesmo algum erro que nós cometamos, hoje, amanhã, vai ser sucedido sempre pela oportunidade de fazer o bem, seja aqui encarnado, seja depois da desencarnação, sempre vamos ter essa oportunidade de fazer o bem. O bom é que façamos o quanto antes, para que o nosso progresso seja o mais rápido possível e possamos a cada dia ser mais felizes, de acordo com as leis naturais. Que a própria evolução vai trazendo essa paz, essa tranquilidade que nos felicita o dia a dia. Então, a política tem que ser vista sempre sob o âmbito da caridade. Quando os espíritos perguntaram qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, então os espíritos responderam: benevolência para com todos. Ou seja, ser benevolente, ser bom, não importa para quem, é para todos, sem exceção. Mas para ser mais específico, poderíamos imaginar: mas se alguém tiver algum vício, algum erro, for uma pessoa com equívocos, então os espíritos complementaram: indulgência para as imperfeições dos outros. Mesmo que as pessoas tenham vícios, assim como nós temos, nós devemos ter para conosco também, assim como para com os outros, sempre buscando nos melhorar, mas reconhecendo a nossa limitação evolutiva. Então, mesmo que nós identifiquemos no âmbito político erros, que é natural, não seria natural no momento atual termos pessoas, espíritos perfeitos aqui na Terra. Mas o natural no nosso estado evolutivo atual é ter a imperfeição. É importante sermos indulgentes, compreendermos.
têm erros, os outros têm erros, assim como nós temos, e precisamos não nos irritarmos com isso, não ficarmos a criticar isso, criticar os outros, a julgar os outros negativamente. Compreender e buscar a nossa mudança interior. Mas poderíamos ainda nos questionar: mas se algo foi feito que nos ofende, pode ser no âmbito político, pode ser em âmbito mais individual, se algo foi feito que nos ofende, que nos causa uma ofensa. Então os espíritos complementaram também dizendo que a palavra caridade, como entendia Jesus, inclui o perdão das ofensas. Mesmo que alguém nos ofenda, ou alguma questão política nos ofenda, devemos perdoar. Perdoar, assim como os outros nos perdoam. Nós cometemos erros constantemente pelo nosso estágio evolutivo. Então, foi perguntado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 20, que é o capítulo Não saiba com a vossa mão direita, sua mão esquerda deu, mais ou menos assim o título. Perguntou o seguinte, Allan Kardec: é lícita a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas de mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então, aqui ele vai trazer algo muito atual, de sempre da humanidade. Né? A humanidade, desde o início do nosso estágio evolutivo, éramos eh, muito individualistas. E só com o tempo vamos desenvolvendo aos poucos esse amor que começa a ser individual e vai se expandindo aos poucos para os mais próximos, familiares, depois para os vizinhos, amigos, colegas de trabalho. E aí vai se expandindo para um amor pela coletividade como um todo, pela humanidade. Um amor como Jesus nos demonstrou. Então a resposta foi a seguinte: não, porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes. E antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus, que prescreve que devemos amar até os inimigos, alguém que repelisse um infeliz por professar uma crença diferente da sua? Então, aqui, então, Jesus deixou uma lição muito interessante, que é devemos amar até os inimigos, porque acaba por inviabilizar qualquer ideia que nós devemos ter de exceção à lei de amor. Né? Devemos sempre pensar positivamente, né? Devolver o mal com o bem. Isso inclui também o âmbito político. Mesmo dentro de questões que envolvem a humanidade, questões complicadas, desafiantes, que influenciam muitas pessoas, devemos ter sempre esse pensamento de irmandade, de compreender que todos nós somos irmãos, sem buscar excluir ninguém, sem buscar dividir, porque a pessoa tem um pensamento diferente, porque a pessoa está ligada a uma ideia política diferente. Somos todos irmãos, e é justamente essas diferenças que, desenvolvidas através do diálogo, vão permitir o desenvolvimento da sociedade. A questão também é referida no livro Conduta Espírita,
pelo espírito André Luiz, através da psicografia de Valdo Vieira, no capítulo 10, intitulado Nos Embates Políticos, o espírito André Luiz disse para distanciarmos-nos dos partidarismos extremados, que a paixão, né, o sentimento desequilibrado, ele vai naturalmente levar a outros desequilíbrios, vai fazer criar problemas na nossa vida, vai dificultar o discernimento, o raciocínio. Assim como ele diz que nós devemos, no mesmo livro, no mesmo capítulo, cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos seletivos, conforme segundo os ditames da nossa própria consciência, ele vai observar que não devemos nos amarrar, nos enlear, nos prender nas malhas do fanatismo de grupo. Isso é muito importante. Sempre equilíbrio, sempre análise isenta, porque muitas dessas ideias são passageiras, são discussões que não estão de acordo com o pensamento mais evoluído, que vai se buscando aos poucos. Então, sempre com a compreensão e, como ele diz aqui, o discernimento, que é o caminho para o acerto. É analisar com calma, com tranquilidade, sabendo possibilidade e da dificuldade, da possibilidade de não se compreender, não se chegar à melhor compreensão. Que estamos todos juntos aqui para aprender a desenvolver o melhor caminho para nós, para os outros. E é preciso ter essa tolerância, esse amor constante um para com o outro. Então, é importante, como nos diz aqui no livro Mundo Regenerado, o Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 28, A Política de Jesus, perceber que a política de Jesus é do amor, o amor aos deveres de fomentar o progresso e estimulá-lo através de um perfeito equilíbrio entre as diferentes linhas de pensamentos e de ideias. Então, é o equilíbrio entre as diferentes linhas de ideia. Considerando que cada indivíduo é um universo especial, cumpre a todos o dever de respeito pela diferença de opiniões, fruto natural do estágio evolutivo do seu próximo. Porque quando nós tentamos impor uma opinião ao outro, acaba por ser um desrespeito ao direito do outro de poder repensar diferente. Mesmo que nós tenhamos a convicção de que uma ideia nossa é a mais correta, respeitar o outro, que o outro tem o tempo para refletir sobre aquele assunto. Além de que a nossa ideia pode, ao final, não estar tão correta quanto pensamos. É importante termos essa humildade, no sentido de aprendermos que podemos sempre, no dia seguinte, chegar a uma ideia diferente da que temos hoje. Então, o amor, ele permite todas as condições que existem e trabalha em favor do equilíbrio entre as diferenças que se apresentam. Tenha-se em vista que ideias são combatidas com outras melhores, e nunca em forma de pugilato, de violência entre as pessoas. Se uma ideia que temos nós, nós compreendemos que é melhor, expliquemos e a pessoa vai analisar se concorda, porque todos querem a melhor ideia, ninguém quer a pior ideia. As pessoas gostam de chegar a melhores ideias, isso é natural. Mas é preciso saber dialogar, a comunicação, a forma de comunicar. Isso sempre deve ser permeado pela lei de amor, pela tolerância. E aqui tem um caso interessante para compartilhar com vocês. É um caso que exemplifica como é difícil
a gente muitas vezes saber o que é o melhor para a humanidade. Porque, como vai nos dizer o espírito Humberto de Campos, no livro, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vai dizer que, sob a orientação do mundo invisível, Portugal estabeleceu um tratado comercial, vários tratados, né, mas dentre eles teve o Tratado de Methuen. E esse tratado, como se verificou após tempos depois da celebração desse tratado de comércio internacional, e também regulava outras questões, mas principalmente a questão comercial, que regulava a entrada de tecidos em Portugal e o envio de vinhos para a Inglaterra. Mais tarde se verificou que foi ruim para a indústria portuguesa esse tratado comercial. Mas a espiritualidade destaca. Mas esse tratado, embora fosse ruim para a indústria portuguesa, ele colocava o Brasil a salvo de lutas com o poderio da Inglaterra. Ou seja, foi orientado esse tratado pelo plano invisível, que o plano invisível ele tem a visão mais ampla. Ele sabia que era importante que Portugal não tivesse divergência com a Inglaterra, sob pena de o Brasil não se constituir da forma que estava sendo planejada pelo plano espiritual. Então, imaginemos que nós estivéssemos encarnados nesse período em Portugal e víssemos o tratado sendo assinado. Nós poderíamos ver, pensar, esse tratado não vai, poderíamos supor, analisar a situação e dizer, não, esse tratado não vai ser bom para Portugal, não é bom para o país. Mas veja, sobre a perspectiva mais ampla espiritual, embora tivesse um aspecto negativo para a economia portuguesa, ele tinha um aspecto muito positivo para o desenvolvimento do Brasil, que estava planejado e acompanhado pela espiritualidade, como retrata todo esse livro, desde antes do descobrimento do Brasil até o século XX. Então, embora a Inglaterra passaria a amontoar o ouro do Brasil, o Brasil, né, de fato, acabou por fornecer muito ouro para Portugal, mas que acabou escoando para a Inglaterra, por decorrência desse tratado. Mas isso era uma sábia disposição do mundo invisível, que regulamentara a questão dessa forma. Adotando essas providências para que a pátria do Evangelho fosse colocada de modo protegido de novos choques de ambição nos seus territórios. Então, embora esse tratado fosse ruim para a indústria, esses acordos se faziam necessários para proteger o desenvolvimento do Brasil. A Inglaterra ficaria com o ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças no tempo e no espaço, por meio do Brasil, que era uma colônia de Portugal e que precisava desse tratado para se manter protegida das ambições inglesas. Então, aqui, esse exemplo é para a gente refletir que muitas vezes não temos informações e não temos a capacidade de ter informações sobre o que é melhor. Embora aparentemente sobre um aspecto, determinada decisão política possa ser ruim, pode ter um outro aspecto, inclusive espiritual, que pode fazer aquela tomada de decisão necessária. Naturalmente, os espíritos que governam o planeta junto com Jesus, seguindo as diretrizes de Jesus,
eles vão tentando inspirar os políticos, na medida da evolução de cada político para sintonizar com esses bons espíritos e acolher as ideias, para que vão tomando as melhores decisões. Então, podemos concluir no sentido de que em nenhuma passagem, como tem no livro, no roteiro do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que em nenhuma passagem do ministério de Jesus encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou de desespero diante da ordem constituída. Ele socorreu a população sofredora e consolou-a. Não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas, no sentido material, cuja evolução, até hoje, ainda exige grandes desafios e provações incessantes. Mas ajudou o homem a libertar-se. Ao apóstolo, Jesus exclama: Vem e segue-me. A pecadora, ele exorta: Vai e não peques mais. Ao paralítico, fala bondoso: Ergue-te e anda. A mulher Cirofenícia diz convincente: A tua fé te curou. Por toda parte, vemos Jesus interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos seus semelhantes em cada coração. Para isso, Jesus lutou, no sentido de se esforçou, amou, serviu e sofreu até a cruz, confirmando com o próprio sacrifício a sua doutrina de revolução interior, quando disse: E aquele que deseje fazer-se o maior no reino do céu, seja no mundo o servidor de todos.